dízimos, nunca mais. O profeta Malaquias, no capítulo de número 1, o versículo de número 1, Malaquias foi o último profeta. Você sabe, entre o período do tempo de Malaquias aos escritos de Mateus, segundo a história, se passaram 400 anos que Deus ficou em silêncio. Entre Malaquias e Mateus foram 400 anos que Deus não se comunicou com nós. Não se comunicou. E o último profeta, ele usado por Deus, ele mostra claramente a utilidade do dízimo para o Antigo Testamento. Ele diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. O que é uma sentença? Sentença é uma decisão final, proferida por um juiz ou uma autoridade. Uma sentença é uma decisão final proferida por um juiz ou uma autoridade competente. Então, esta sentença foi pronunciada pela autoridade máxima, Deus. Então, você vê que ele termina o Antigo Testamento falando sobre o dízimo do Antigo Testamento. Ele termina. E eu, pesquisando o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, isso é muito importante. Meu Deus do céu, como é importante isto. Se você nunca leu o livro de Atos, você que está me ouvindo pela rádio, tem gente que não liga para a Bíblia, tem gente que não quer nem saber da Bíblia. Tem gente que só quer oração. Escuta Pedro, pastor, escuta as suas orações. Não é só as minhas orações que tem que escutar. Tem que escutar é a pregação da palavra. A pregação, ela tem mais utilidade do que a oração. A oração cura o machucado, cura o osso quebrado, cura o câncer. A pregação cura a alma, a mente. Se você tem uma mente curada, o câncer dificilmente chegará ao teu corpo. Se você tem uma mente curada, dificilmente você terá depressão. Se você tem uma mente curada, dificilmente você vai ter insônia. Se você tem uma mente curada, dificilmente você vai ter síndrome de pânico. E as pessoas estão muito atrás de oração e música, e a palavra está jogada de canto. As igrejas que mais têm movimento rotativo são as igrejas envolvidas com correntes, campanhas de orações e de músicas. As igrejas que têm pouca rotatividade são as igrejas que estão envolvidas com o estudo da palavra, que forma o caráter, que forma a mente, que faz com que você seja liberto. Se conhecereis a oração, e a oração te libertará. Conhecereis o louvor, e o louvor te libertará. Não. Eu não estou desqualificando nem a oração, nem o louvor. Eu estou colocando cada coisa no seu devido lugar. A palavra é prioridade. A palavra, você nunca viu Jesus chegar num lugar que ele não tenha pregado a palavra. Tem lugar que ele chegou que ele não cantou corinho nenhum, não cantou cântico nenhum, ele não orou por ninguém, não curou ninguém, mas pregou a palavra. Então a palavra sempre foi prioridade. E eu, dentro do livro de Atos, que o livro de Atos, narrado pelo Dr. Lucas, ele escreve para o seu excelentíssimo Teófilo, deveria ser um homem muito importante, provavelmente ele deve ter até patrocinado esse escrito, né? Dado dinheiro para Lucas. Não, eu estou assim, navegando na minha mente, como
para Lucas devotar 2 livros. Por exemplo, o livro de Lucas foi devotado para Teófilo. O livro de Atos foi devotado para Teófilo. Então, todos os 2 livros, tanto de Lucas quanto de Atos, por que ele escreveu direcionando para esse homem? Para esse homem. Provavelmente ele deve ter patrocinado. Não sei. Digo eu, na minha loucura da mente, não quero ir além disso, quero só criar uma expectativa que possa ser isso, né? E o livro de Atos, eu não vi em nenhuma parte do livro de Atos, que tem, se não me falha a memória, 28 capítulos, 28 capítulos, o livro de Atos conta a história da igreja, tudo que aconteceu na igreja. Contra milagres, contra curas, contra prodígio, contra libertação, contra feiticeiro que se arrependeu. Mas você não ouve falar no livro de Atos que o povo crente daquela época, a igreja da época, dava dízimo. Se é uma doutrina para a igreja, por quê? Por que não fala aqui no livro de Atos? Pelo menos no que eu li, eu não vi. Se alguém consegue achar alguma coisa, você me mostra, você me diga, pastor, tem aqui a passagem aqui. O Lucas escreveu que tem que dar o dízimo, por isso que Ananias e Safira morreram, porque não deram o dízimo. Não. Isso não é verdade. Não fale isso, isso não é verdade. Não é verdade. Está lá em Atos 5, isso não é verdade. Começa no Atos 4. Foi o seu Barnabé, né? Barnabé vendeu uma propriedade e deu todo o valor da propriedade aos apóstolos para distribuir aos pobres. E Ananias e Safira quiseram imitar Barnabé e também propuseram em fazer a mesma coisa, vender uma propriedade e disseram que iria dar todo o valor, não era 10%, não foi estabelecido nenhum 10%, nem 15%, nem 12%, foi estabelecido a totalidade da venda do terreno, sei lá, da propriedade que eles venderam. Então, eu não vi. Para mim, a única parte da Bíblia que fala de Atos dos Apóstolos, que fala de venda, de dinheiro, de alguma coisa, eu vejo aqui. Mas eu não vejo 10% dízimo, tem que dar o dízimo, a igreja dava o dízimo, a igreja pagava o dízimo, a igreja vivia de dízimo. Por que eu não vejo isso? E mesmo aqui eles poderiam até fazer, porque eles eram judeus, eles poderiam até fazer. Mas só que não teve nenhuma movimentação de dízimo no meio do povo de Deus, que conta, narra, diz que o doutor Lucas, aqui no capítulo, no livro de Lucas, né, no capítulo 1, ele diz assim, ó, Lucas 1, diz assim, ao 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração ordenada dos fatos, que dentre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te-ei por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ele está falando assim, eu fiz uma pesquisa, eu procurei, não tem nada de dízimo. Ele fala no livro de Atos, no capítulo 1, Atos 1, diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, o livro de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, quando ele escreve o livro de Lucas, ele diz que ele escreveu falando sobre as coisas que Jesus fez e ensinava
ensinar, falou sobre João Batista, sobre os milagres de Jesus. Então, o livro de Lucas foi escrito para mostrar a obra que Jesus fez. E o livro de Atos, ele diz, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram e foi elevado às alturas. Então, diz aqui que Lucas escreve para Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Então, ele mostrou o livro de Atos, do capítulo 1 ao 28, você não vê uma palavra sobre dízimo. Você não vê, quando você vê Jesus falando sobre dízimo, você vai ver Jesus criticando os escribas. Olha aqui em Mateus 23, e as pessoas leem isso aqui como se Jesus estivesse dando uma ordem para eles. Olha o que está escrito aqui, Mateus 23, 23. Olha aqui, pega a sua Bíblia, não deixa o homem te enganar. Estou aqui te levando luz com os teus olhos, com os teus ouvidos. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dás o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia, fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ele falou: vocês são hipócritas. Vocês dão o dízimo. Olha de que se dava o dízimo, se era dinheiro. Veja de que se dava o dízimo. Hortelã, endro, cominho. Pastor, mas não tinha dinheiro. Tinha dinheiro. De que nome essa finge aqui? A moeda tem o rosto de César. Olha o dinheiro. Então dá a César o que é de César. Então existia dinheiro. E não era dinheiro que se dava de dízimo. Voltando para o texto original, onde está baseada a formação dos líderes mundial, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse é um assunto que as pessoas odeiam, principalmente os pastores, né? Odeiam isso, mas eu não prego para fazer guerra com eles. Eu prego para aliviar o povo desse fardo tão grande que esses líderes impõem sobre a vida da igreja. O que ele diz aqui? Malaquias 1:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra qual nação? Israel. Isto aqui, irmãos, não, nós somos Israel de Deus. Não, você não é Israel de Deus. Israel é o povo de Israel. Nós somos a igreja de origem gentílica. Que o apóstolo Paulo disse aqui aos Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 14, ele diz assim: quanto, pois, aos gentios, os gentios, que não têm lei, quanto, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Então, a lei não foi adicionada aos judeus. Pastor, mas o dízimo é da lei? Claro que está escrito aqui, ó, em Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual prescrevi em Horebe para toda Israel, a saber, estatuto e juízo. Então, a lei foi dada para toda Israel. Judeus, meu Deus, como é que ninguém... Por que quase ninguém fala sobre isso? Por que as pessoas continuam escravizando com Malaquias 3:10? Começa aqui no versículo 8, né? Eles começam a bater forte no povo, chamam o povo de ladrão. Roubará o homem a Deus. Estava ouvindo um missionário desse aí, um mercenário desse aí nas redes sociais aí. Meu Deus, o cara disse: quem não dá o dízimo não vai ser salvo. Quem não dá o dízimo não vai ser salvo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso aí é um golpe baixo. Isso aí é um
soco no estômago distraído. A pessoa leva um soco no estômago distraído. Então, olha o que ele diz aqui: roubará o homem a Deus, então chama de ladrão. Como que eu posso ser ladrão que tudo pertence a Deus? Tudo pertence a Deus. Se eu dou, eu não estou dando, é dele. A minha vida é dele, meu trabalho é dele, tudo que eu ganho é dele. Eu não tenho nada. A prova que eu não tenho nada, quando eu partir daqui, nada vou levar. Você já viu um sepultamento, um caixão na frente e lá atrás um caminhão cheio das coisas do morto? Você vai ser enterrado com ele. Os carros que ele tem, a roupa, tudo vai ser enterrado junto com ele. Você nunca viu e nunca vai ver. Nunca vai ver. Então diz aqui em Malaquias 3, 9: com maldição sois amaldiçoados, porque é mim me roubais, vós a nação toda. Está falando isso para Israel. Então eles pegam essa palavra aqui e joga para o Brasil, os cariocas, os da Baixada, os da Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste. Meu Deus, quando que o povo de Deus vai parar para ouvir isto? Me mostra, por favor. Pastor, aqui no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo manda dar dízimo, pastor. Não manda, irmãos. Que manda o quê? Hebreus 7, versículo 5 diz assim: ora, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher de acordo com a lei. Os gentios não têm lei, de acordo com a lei. Ou seja, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham estes descendidos de Abraão. Então diz que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem mandamento de recolher de acordo com a lei. Quem é que tinha o mandamento de Deus de recolher? Os filhos de Levi. Hoje todos os pastores fazem parte da família de Levi, né? Pelo jeito, os pastores brasileiros, a maioria deles, 90%, eles são parentes de Levi, né? Devem ser sobrinho de Levi, né? Da tribo, né? De Levi. Não são. Eles estão usurpando, eles estão se colocando num lugar de cobrar coisas que não é para ele. Primeiro que não é para o Brasil, não é para a Alemanha, não é para os Estados Unidos, não é para Portugal, não é para a Inglaterra, não é para a África, nada disso. Enquanto as igrejas não entenderem isso aqui, viverem livre para poder doar, porque a doação que Deus observa. Você lembra aquela passagem que a mulher trouxe a moedinha mais insignificante e os outros colocaram um monte de dinheiro em ofertas? Você lembra dessa passagem? O que chamou a atenção de Jesus? Foi a quantidade ou foi a maneira que foi doada? Então, irmãos, por favor, eu falo a vocês que estão pelas rádios, não me queira mal, não fique aborrecido, não diga que eu estou falando besteira, o meu pastor que está certo. O teu pastor, claro que o teu pastor está certo. Não estou dizendo que o pastor esteja errado em tudo, mas nesse ponto aqui, ele está totalmente errado. Não tem base para o pastor do Brasil, porque Hebreus 7, 5. Ora, dentre os filhos de Levi, recebe o sacerdócio e tem mandamento de recolher de acordo com a lei. Os gentios, Romanos 2,14, os gentios não têm lei. Então, como é que eu vou aplicar isso para os gentios? Então, não vou dar nada. Irmãos, se o teu coração não dá nada, isso é problema seu. Teu Deus é o dinheiro. Você vai para o inferno com o dinheiro. Dinheiro não leva. Irmãos, ter dinheiro não é sinal de gente de Deus. Os bens que o homem possui não é a riqueza que ele possui. O nosso bem está aqui dentro, aqui na nossa mente, onde o Espírito Santo prescruta. É isso que ele vê. Quando você está louvando, ele não está nem prestando atenção, Deus não está nem prestando atenção no timbre da tua voz, no agudo, no teu afinado. A gente fica encantado, eu acho muito bonito. A orquestra, tudo direitinho, tudo casando, as notas com o instrumento. Lindo, maravilhoso. Um dia eu operei uma banda, em nome de Jesus.
Eu repreendo tudo que impede isso de termos uma banda no Ministério da Instituição. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Mas não é isso. Não é o timbre, não é a nota, não é a pregação, o canto, a oração. Nada disso. Deus não está prestando atenção nisso, Deus não está ouvindo isso, Deus não está vendo isso. Deus está olhando para dentro do teu coração, Deus está dentro da intenção. O que você está fazendo? Qual a intenção que ele está fazendo? Ele quer glória, quer aplauso. O que ele quer? Por que ele faz isso? Por que ela faz isso? Por que ele dá assim? Por que ele quer assim? Por que ele faz, quer fazer diferente? Por que quer aparecer? O que ele quer? O que ela quer? Então Deus está olhando tudo, irmão. Deus está olhando tudo. Isso eu percebi. Eu mudei meu quadro de vida. Eu falei, quero isso para mim, não. Irmãos, tá bom, essa palavra chegou aqui. Chegou aqui. E nós vamos continuar amanhã, às 7h30, lá no Ministério da Instituição. Eu convido a igreja do Senhor para estarmos juntos. Irmão, essa mensagem é mensagem de sabedoria. É mensagem de Deus para libertar. Você está aí pelas rádios. Nós temos uma grande multidão que não sei se eu posso contar ou contabilizar. Prefiro não fazê-lo mais. Prefiro que você entenda que o que nós estamos fazendo, irmãos da família da instituição, o que nós estamos fazendo aqui é abrindo a mente do povo de Deus. O povo de Deus não vai mais ser escravo de pastores. O povo de Deus não vai deixar os pastores roubarem os seus patrimônios, roubarem o seu dinheiro, roubarem o seu sonho. O povo de Deus não vai dar mais carro, vai vender propriedade para dar para pastor nenhum. Você tem que usufruir das coisas que Deus tem te dado. Você tem que usufruir. Pastor, mas o senhor é pastor, o senhor está falando isso, vai se prejudicar. Não vou me prejudicar. Há 17 anos que eu prego isto. A igreja está aí caminhando. Nós não temos riqueza, nós temos o pão de cada dia que cai do céu. Todos os dias que nós queremos comer, ele cai. Todo dia que nós queremos comer, ele cai. Na minha vida é assim, todo dia cai. Todo dia ele cai na minha mão. Todo dia cai. Todo dia Deus faz chegar. Todo dia ele faz chegar. Todo dia ele faz chegar. Todo dia ele faz chegar. Então ele tem feito chegar isso em nome do Senhor. Tá bom? Amanhã, às 7h30 da noite, lá na rua Roberta Silveira, número 10, em frente ao prédio da Água dos Rios. Esta rua fica beirando a linha do trem, estação de Olinda e Anchieta. Fique em paz, aqui a rádio, televisão, causando um terror tremendo, né? Sobre a cidade. As orações dos santos já apaziguou a cidade. A cidade já está apaziguada, o comandante do 9º batalhão, do 20º batalhão já deu uma palavra, o secretário de segurança de Nilópolis deu uma palavra, está tudo sob controle, em nome de Jesus. Amanhã vamos estar congregando e declaramos aí a paz nos bairros, em nome do Senhor. Vou sair aqui da nossa rádio, né? E fica na paz aí, o pessoal aí da rádio. Deixa eu sair aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui localizar aqui como é que está. Isso aqui, deixa eu soltar aqui, soltei, olha, pronto, fechei aqui, vou botar aqui, fechar aqui. Glórias a Deus, conseguimos, né? Poxa, maravilhoso, quando tudo vai bem, né? É bom demais, é bom demais. Glórias a Deus, cadê a família da instituição? Todos aí uma noite abençoada. Quem chegou aí depois, né? Não falei com você, não falei o seu nome, mas irmão Cláudio chegou depois. Isso, irmãos, todos os restantes, irmão Wanda, como eu falei, irmão Gilmar. Amém, obrigado pela palavra esclarecedora, mente iluminada. Isso aí, Gilmar. Glórias a Deus pela sua vida, que Deus também iluminou a sua, meu irmão. E você seja um instrumento aí para ajudar a pessoa. Todos os que ouviram isso tem que ser instrumento para ajudar a pessoa. Não tenha medo de falar disso, não. Eu vou copiar o CD. Inclusive, eu estou até pedindo doações, né, de CDs. Quem pode doar CDs virgem, né? Para poder gravar cada um pacote de CD com 50 CDs, com 100 CDs. Se você quiser fazer uma doação, lá no Shopping dos Peixinhos, lá em Madureira, né?
ali dentro do shopping, ali, naquele corredor, tem uma lojinha ali que os CDs ali são bem em conta onde eu compro, né? Para poder copiar e oferecer grátis para as pessoas, né? Tem até que ir lá comprar. Essa semana eu estou sem. Tem que comprar para copiar por evangelismo de quarta-feira, em nome do Senhor. Tá bom? Glórias a Deus pela sua vida, glórias a Deus pela sua família. Obrigado pela oração junto comigo, pela Giovana. Esperamos em Deus um grande milagre e um milagre também para a vida de todos que precisam de um milagre, né? Para a vida dos irmãos, né? Que estão com problemas, que haja solução em nome do Senhor. Beijo para todos, uma noite abençoada, graça e paz. Tchau, 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 tchau.